Capítulo 371 Fundição de Espíritos. Zhou Wen guardou o telefone impotente e pensou por um momento. Ele planejava ir até o local que Zhong Zia mencionou para dar uma olhada. No entanto, Zhou Wen não tinha certeza se o item ainda estava lá porque os pertences de Zhong Zia estavam escondidos no Poço do Dragão. Naquela época, o diretor-geral do Bureau de Inspetores Especiais liderou pessoalmente uma busca e investigação, então era muito provável que eles já tivessem encontrado o item. Quanto ao que era, Zhong Zia não disse, e Zhou Wen não teve tempo para perguntar. Quando ele voltou para a caverna do velho dragão novamente, Zhou Wen sentiu sentimentos confusos. Ele ainda se lembrava de Wang Mingyuan cozinhando para os 4 enquanto usava um avental. Mas agora, estava uma bagunça. Ele queria limpar o laboratório e fazê-lo retornar à sua aparência original, mas se sentia desconfortável. Ele pegou alguns pedaços de aparelhos quebrados e os colocou de volta. Eles se foram. E daí se eu arrumar o lugar? Zhou Wen suspirou interiormente. Depois de colocar o item de volta, ele foi direto para o Poço do Dragão. A plataforma de pedra ao lado do Poço do Dragão havia sido desmontada, e a corrente havia desaparecido há muito tempo. Isso serviu para deixar Zhou Wen ainda mais desconfortável. Naquela época, ele havia puxado a corrente algumas vezes. Os poucos brincaram que estavam pescando dragões, mas nunca realmente pegaram nada. Eles nem mesmo pegaram uma única cobra, muito menos um dragão. Era tudo uma forma de autoconsolo. Ele mudou para o Godfund Life Providence e voou pelo poço, parando a cerca de 20 metros da boca do poço. A névoa fria aqui já estava espessa e estava tão escuro que ele não conseguia ver seus dedos. Zhou Wen se aproximou da parede e estendeu a mão para sentir o caminho. Estava frio ao toque, como se fosse gelo. Zhou Wen não estava preocupado em encontrar perigo. Ele havia entrado no Poço do Dragão várias vezes no jogo, então ele sabia que este lugar ainda estava longe da localização do dragão branco, então ele não o alarmaria. Depois de alguma busca, ele só encontrou pedras frias. De repente, Zhou Wen sentiu um ponto fraco como se tivesse tocado uma esponja. Ele não pôde deixar de se sentir encantado. Depois de sentir cuidadosamente ao redor da área, ele descobriu a tábua de madeira que Zhong Zia havia mencionado. Ele a abriu e revelou um buraco que permitia que um braço se estendesse para dentro. Zhou Wen estendeu a mão e tateou por um tempo antes de tirar um tubo de bambu. O buraco não era fundo. Depois de tatear um pouco e perceber que não havia mais nada, Zhou Wen pegou o tubo de bambu e voou para fora do Poço do Dragão. Depois de deixar o Poço do Dragão, ele examinou cuidadosamente o tubo de bambu, apenas para descobrir que era verde esmeralda, como o bambu fresco que tinha acabado de ser cortado. A abertura estava cheia de pano. Zhou Wen removeu o selo e olhou para o tubo de bambu. Ele viu que havia algo enrolado. Parecia papel. Depois de despejar a coisa, Zhou Wen percebeu que não era papel, mas uma pele de animal de espécie desconhecida. Após algum processamento, transformou-se em um pergaminho de couro. O acabamento do pergaminho não era ruim. Só que ele tinha passado por muita coisa, então estava um pouco desgastado. O que Zhong Zia deixou aqui? Zhou Wen ficou intrigado ao desdobrar o pergaminho de couro. Ele viu que havia muitas palavras escritas nele. Embora as palavras parecessem um pouco desbotadas, o tempo não conseguiu apagá-las completamente. Zhong Zia geralmente não gosta de estudar. Por que ele teria uma coisa dessas escondida aqui? É relativamente fácil acreditar que este item foi escondido por Jiang Yan. Zhou Wen ficou um tanto curioso ao ler cuidadosamente o conteúdo do pergaminho. Isso deixou Zhou Wen alarmado. O pergaminho de couro registrava a bruxaria chamada Spirit Casting. Dizia-se que os humanos eram incapazes de se fundir com outros seres vivos, mas o método descrito era muito alarmante. Não aderia ao senso comum humano. Se Zhou Wen tivesse visto isso no passado, ele apenas trataria como algo fabricado por uma pessoa delirante. Era impossível que isso fosse realizado.
No entanto, a expressão de Zhou Wen ficou estranha quando ele pensou em Wang Mingyuan, que havia se transformado em uma criatura dimensional. Não me diga que o professor usou essa técnica de conjuração de espíritos para se fundir com a criatura dentro do casulo branco. Zhou Wen pensou consigo mesmo. Mas por que Zhong Zia tem isso? De onde ele tirou? O professor deu a ele. Zhou Wen não conseguia descobrir. Depois de hesitar por um momento, ele colocou o pergaminho de couro de volta no tubo de bambu antes de armazená-lo no espaço do caos da conta do caos. Este item era definitivamente um tabu para os humanos. Zhou Wen não queria que outros o vissem, nem tinha planos de aprendê-lo. Se Zhong Zia não viesse para recuperá-lo no futuro, ele planejava selá-lo permanentemente dentro da esfera do caos, impedindo que ele visse a luz do dia novamente. Depois de fazer tudo isso, Zhou Wen saiu da caverna do velho dragão. A agitação do lado de fora da gruta do portão do dragão havia voltado ao normal. Havia ainda mais pessoas. Muitas pessoas montaram barracas do lado de fora vendendo seus saques. Os mais populares eram todos os tipos de cristais de estatísticas. Embora todos quisessem ovos de companheiro, os preços eram muito altos, então as transações eram relativamente poucas. Zhou Wen, o que você está fazendo aqui? Alguém o parou. Zhou Wen se virou e viu que a pessoa que o chamou era Huang Ji. Esse sujeito realmente montou uma barraca aqui. Sênior, por que você está administrando uma barraca quando deveria estar desenvolvendo o jogo? Zhou Wen estava um pouco deprimido. Não trabalhar no jogo e administrar uma barraca aqui parecia implicar que seu investimento foi em vão. Huang Ji misteriosamente puxou Zhou Wen para o lado e sussurrou, estou trabalhando no jogo. Algumas partes sem importância já foram terceirizadas. Em 2 meses, devemos ter os resultados. Isso não é urgente. Algo grande vai acontecer hoje, e os benefícios podem estar reservados. Por que você não espera comigo? O que pode acontecer aqui? Zhou Wen olhou ao redor. Embora Dragon Gate Grotto tivesse muitas zonas dimensionais, elas estavam todas dentro das grutas. O que poderia acontecer lá fora? Júnior, você não tem ideia. Todas as zonas dimensionais em Dragon Gate Grotto são diferentes, mas, na verdade, Dragon Gate Grotto é uma zona dimensional inteira, incluindo o local onde estamos agora, disse Huang Ji enquanto apontava para os degraus de pedra abaixo dele. Claro que sei disso. Zhou Wen não sabia o que Huang Ji queria dizer. Então você não está curioso sobre por que há criaturas dimensionais nessas grutas com coisas mágicas acontecendo dentro, mas não há nenhuma do lado de fora? Perguntou Huang Ji. É necessário um motivo? Zhou Wen perguntou. Huang Ji cobriu a testa e franziu os lábios. Definitivamente há um motivo para tudo. Se não há motivo, significa apenas que não descobrimos. Na verdade, há algo misterioso fora da gruta do portão do dragão. É que não aparecerá normalmente, mas esta noite é quando esse momento mágico acontece. Caso contrário, por que você acha que há tantas pessoas aqui? Haverá mais pessoas vindo mais tarde. Muitas pessoas que sabem disso provavelmente virão esta noite. Que coisa mágica é essa? Zhou Wen estava um tanto intrigado. Ele acreditava que definitivamente haveria algo bom. Caso contrário, por que as pessoas escolheriam vir aqui em vez de outros lugares onde havia tantas coisas mágicas acontecendo em outras zonas dimensionais? Essa coisa mágica na gruta do portão do dragão é chamada de abertura do olho de Buda. Huang Ji disse animadamente. Fim do capítulo. Capítulo 372 Buda abrindo os olhos. Diz a lenda que, nos tempos antigos, a gruta do portão do dragão frequentemente sofria inundações, destruindo cidades e campos. Um ano, devido a uma chuva prolongada rio acima, o nível da água continuou subindo. Os anciãos experientes sabiam que haveria uma inundação e começaram a subir mais alto na montanha. Na história, uma criança estava brincando na praia quando ouviu um som estranho vindo da água. Parecia que alguém estava dizendo, aberto ou não? Aberto ou não? A criança não pensou em nada sobre isso. 2 dias depois, uma grande inundação realmente começou rio acima.
Os plebeus observaram seus campos e cidades inundando e se sentiram extremamente miseráveis. Embora tivessem trazido tudo o que podiam, uma vez que o desastre acabasse, os campos seriam arruinados. Não haveria nada para comer no ano seguinte, resultando em uma fome definitiva. Além disso, após a inundação, definitivamente haveria pragas. Naquela época, a tecnologia médica não era boa o suficiente para controlar pragas. Eles só poderiam sobreviver com números, o que significava que em áreas maiores nem todos morreriam do contágio. Enquanto todos estavam cheios de tristeza, a criança ouviu aquela voz estranha vindo da água novamente. Parecia que estava perguntando: abra ou não? Abra ou não? A criança ficou muito curiosa e explicou o assunto aos pais. Quando seus pais ouviram isso, ficaram muito felizes e disseram à criança que se ela ouvisse a voz novamente, ela deveria responder: abra. Pouco tempo depois, a criança ouviu aquela voz novamente. Desta vez, ela seguiu as instruções de seus pais e disse: abra. Então, o rio agitado se dividiu. A água da enchente que fluía rio acima na verdade se dividiu em dois caminhos. Um circulou ao redor dos campos e da cidade pela esquerda, e o outro circulou ao redor dela pela direita. Uma enchente séria não aconteceu. E na área onde o rio se dividiu, as paredes da montanha que estavam abaixo do rio surgiram. Numerosas estátuas de Buda e grutas de diferentes tamanhos apareceram. Uma delas era uma estátua de Buda com olhos olhando diretamente para o céu. O rio se dividiu em dois com seus olhos sendo o eixo central. Depois que a enchente passou, os plebeus perceberam que os olhos da estátua de Buda tinham se fechado. Só então eles perceberam que a estátua de Buda tinha salvado toda a cidade. Desde então, as estátuas e grutas de Buda surgiram da água, a atual Gruta do Portão do Dragão. Claro, isso era apenas uma lenda que não podia ser levada a sério. No entanto, a história de Buda abrindo os olhos se espalhou pela área. Huangji disse a Zhou Wen que não sabia se Buda realmente havia aberto os olhos para salvar todas aquelas vidas, mas tinha certeza de que, após as tempestades dimensionais, toda vez que o rio ao lado da Gruta do Portão do Dragão ultrapassasse um certo alcance, uma estátua de Buda abriria os olhos. Se alguém fosse olhado pela estátua de Buda, poderia haver uma grande oportunidade fortuita se abatendo sobre eles. Que grande oportunidade fortuita? Zhou Wen perguntou curiosamente. Huangji balançou a cabeça e disse: não sei. Ouvi dizer que houve várias ocasiões na Gruta do Portão do Dragão em que o Buda abriu os olhos. Toda vez que alguém era olhado pela estátua do Buda, era como se a luz de um Buda tivesse descido sobre eles. No entanto, não sei quais benefícios essas pessoas ganharam mais tarde. É que ouvi falar de um aluno com aptidão média, que tinha as notas mais baixas na escola e sempre ficava entre os 3 últimos no teste abrangente. Ele teve a sorte de ser olhado quando o Buda abriu os olhos. Daí em diante, foi como se ele tivesse trapaceado, pois seus resultados dispararam rapidamente. Ele avançou para o estágio lendário em apenas alguns meses. Ouvi dizer que ele avançou para o estágio épico logo após a formatura. Tão divino? Zhou Wen estava um tanto descrente. Eu também não acredito, mas essa é a lenda que está se espalhando. Só ouvi as pessoas mencionarem. Recentemente, choveu muito, e o nível da água já ultrapassou a marca lendária. Talvez hoje seja o dia em que o Buda abrirá os olhos. Se não houver mais nada que você precise fazer, espere aqui. Quem sabe, se Buda der uma olhada em você, você terá um ótimo momento, disse Huangji. Ao ouvir Huangji, Zhou Wen sentiu que deveria ficar para trás para dar uma olhada. Mesmo que a estátua de Buda não o agradasse, era melhor ampliar seu conhecimento. Zhou Wen sentou-se ao lado de Huangji, esperando que a chamada abertura dos olhos de Buda acontecesse. Qual é a estátua de Buda com os olhos fechados, como mencionado na lenda? Zhou Wen olhou ao redor, mas não viu nenhuma estátua de Buda com os olhos fechados. Essa, Huangji apontou para cima. Felizmente, os olhos de Zhou Wen eram especialmente bons,
Caso contrário, ele realmente não seria capaz de ver aquela estátua de Buda. Foi porque a estátua de Buda que Huangji apontou era tão discreta. As estátuas de Buda mais importantes eram todas esculturas de corpo inteiro, mas a estátua de Buda em questão era apenas uma escultura. Além disso, tinha apenas um pé de altura e foi esculpida em uma parede de pedra. As estátuas de Buda ao redor dela tinham vários metros de altura ou até mais de 10 metros de altura. Isso a tornava extremamente discreta. Se alguém não prestasse atenção, perderia. Zhou Wen examinou-a atentamente e percebeu que a estátua do Buda tinha os olhos fechados, mas depois de avaliá-la por um tempo, ele não conseguiu descobrir nada mágico sobre a estátua de pedra. Li Xuan e Liu Yang se aproximaram com um grupo de pessoas. De longe, ele viu Zhou Wen, correu e resmungou: "Velho Zhou, então você está aqui. Isso facilita para mim. Por que você não atendeu todas as minhas ligações?" Só então Zhou Wen se lembrou de que não havia trazido seu telefone comum quando saiu. "Por que vocês estão todos aqui?" Zhou Wen olhou e percebeu que quase todos do clube Xuanwen e do clube Huaiyang estavam aqui. Até Gu Jian. "Por que mais estaríamos aqui? Vocês não estão aqui para a abertura dos olhos de Buda também?" Li Xuan franziu os lábios como se estivesse muito descontente com Zhou Wen por vir sozinho sem informá-lo. "Eu só soube sobre a abertura dos olhos de Buda pelo Sr. Huangji há um momento. Fui à caverna do velho dragão para embalar algumas coisas", explicou Zhou Wen. "Então você veio na hora certa. Se a estátua de Buda realmente abrir os olhos mais tarde, ela pode gostar de nós." "Isso será legal", disse Li Xuan. Enquanto os dois falavam, mais e mais pessoas vinham. Zhou Wen viu que Wei Ji havia trazido vários líderes do conselho estudantil, incluindo Zheng Tianlun. Zheng Tianlun não gostava muito de Zhou Wen e apenas olhou para ele. Wei Ji assentiu para ele com um sorriso, parecendo um tanto amigável. Zhou Wen assentiu levemente em resposta, mas ele tinha uma sensação incômoda de que Wei Ji estava um pouco diferente de antes, mas ele não conseguia identificar a diferença. O céu ficou mais escuro e, quando o sol estava se pondo, mais e mais pessoas vinham. Não só havia pessoas da faculdade, mas também algumas de fora da faculdade. Afinal, nem toda a Dragon Gate Grotto pertencia a Sunset College. À medida que mais e mais pessoas apareciam, a estátua de Buda permanecia imóvel, ignorando a esperança de ter seus olhos abertos. Estava tão escuro que estava quase fora de vista. De repente, Zhou Wen ouviu sons de respingos como se algo estivesse se agitando no rio, fazendo-o borbulhar constantemente. Fim do capítulo. Capítulo 373 Apreciando as flores. Os olhos de todos foram atraídos pela água agitada, incluindo Zhou Wen. Com um forte respingo, folhas de lótus verdes emergiram da água. Depois de se estenderem para fora da superfície da água, muitas gotas de água giraram nas folhas de lótus, fazendo-as balançar. Os sons de respingos continuaram a ecoar. Mais e mais folhas de lótus apareceram na superfície do rio como brotos de bambu após a chuva. Elas continuaram aparecendo e, não muito tempo depois, o rio estava quase completamente coberto pelas folhas de lótus. À primeira vista, era como se tivesse se transformado em um rio verde de jadeíta. Na escuridão, as folhas de lótus até emitiam uma luz fraca. Tal fenômeno aconteceu na última abertura dos olhos de Buda. Zhou Wen perguntou a Li Xuan. Li Xuan balançou a cabeça e disse: "Não tenho muita certeza sobre isso. No entanto, ouvi dizer que houve de fato um fenômeno antes da abertura dos olhos do Buda. No entanto, só ouvi falar de pássaros voando de todas as direções, nada sobre o rio dando origem a folhas de lótus." Enquanto os dois conversavam, houve outra mudança na superfície do rio. Flores de lótus se estendiam da água e lentamente floresciam entre as folhas de lótus, tornando o cenário no rio ainda mais agradável. Essas flores de lótus pareciam ser lâmpadas que iluminavam a superfície do rio. Era realmente uma visão mágica.
Zhou Wen estava observando a cena da flor de lótus desabrochando quando de repente ouviu alguém gritar: "O Buda abriu os olhos! O Buda abriu os olhos!" Zhou Wen e companhia viraram a cabeça e olharam para a estátua na parede de pedra. Seus olhos fechados pareciam ter uma linha dourada desenhada. A luz brilhava de dentro como se estivesse prestes a abrir os olhos. Oh! Coração de Zhou Wen se agitou quando ele mudou sua arte da energia primordial para o Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria. Ele pensou: o Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria também é uma arte de energia primordial budista. Pode ser de alguma utilidade. Como compartilha a mesma religião, a estátua de Buda pode até olhar para mim. Muitos estudantes e cultivadores se moveram em frente à estátua de Buda, esperando obter o favor da estátua de Buda. Feng Qiuyan, Ming Xiu e Tian Zhenzen também foram para o lado de Zhou Wen. Tian Zhenzen olhou para a estátua de Buda curiosamente e perguntou: será que apenas aqueles com físicos budistas ou pessoas com providências de vida relacionadas a Buda podem obter a oportunidade fortuita durante a abertura dos olhos de Buda? Quem sabe? As últimas pessoas que foram escolhidas pelas estátuas de Buda aparentemente não tinham nenhum físico budista, disse Li Xuan após pensar um pouco. Poderia não haver um padrão? Tian Zhenzen perguntou novamente. Mesmo que haja padrões, ninguém sabe o que é, disse Liu Yang. Enquanto falavam, os olhos da estátua de Buda já estavam completamente abertos, seus olhos brilhando com um brilho budista. No entanto, a direção para a qual estava olhando não eram os humanos na costa, mas as folhas de lótus e flores de lótus sobre o rio. Ele está apreciando as flores. Ming Xiu olhou para a estátua de Buda em pensamentos profundos. Ao que parece, apreciar as flores é seu principal objetivo. Escolher alguém pode ser feito apenas de passagem, disse Li Xuan com um movimento dos lábios. A gruta do Portão do Dragão tinha milhares de pessoas ao longo da margem do rio enquanto observavam impotentes a estátua de Buda apreciando as flores. A estátua de Buda não fez nada além de admirar as flores, sem nenhuma intenção de olhar para os humanos na costa. Vendo que a estátua de Buda não estava olhando para ele, Zhou Wen não pôde deixar de se sentir um pouco desapontado. Parece que o Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria não é de muita utilidade. De repente, não muito longe, uma figura correu para a margem do rio e pulou no rio. Depois disso, a figura separou as folhas de lótus e nadou em direção a um local onde a estátua de Buda estava olhando. Puta merda, esse cara realmente tem ideias. Você quer ter uma afinidade budista dessa forma? O cérebro dessa pessoa está danificado. Acho que essa pessoa deve ter enlouquecido pensando em ter uma afinidade budista. Se você pode obter uma afinidade budista usando esse truque, que tipo de afinidade é essa? A pessoa destruiu tantas folhas de lótus e flores e interrompeu o prazer da estátua de Buda com as flores, estragando seu humor. Não ficarei surpreso se houver uma punição, então, para ter uma afinidade budista. Pare de sonhar. Todos reagiram e imediatamente entenderam o que aquela pessoa estava tentando fazer. Houve pessoas que ficaram surpresas, mas a maioria estava zombando da pessoa. Essa pessoa é bem interessante. É um aluno da nossa escola. Zhou Wen olhou para a pessoa que estava nadando com interesse aguçado. Antes, todos estavam de olho na estátua de Buda e não tinham visto quem havia pulado no rio. Embora esse método parecesse pouco confiável, essa pessoa ousou agir de acordo com suas ideias. Não era comparável às pessoas na praia que só podiam zombar. Provavelmente, Li Xuan estava um tanto inseguro. A pessoa estava nadando entre folhas de lótus, então elas estavam bloqueadas da vista. Além disso, a água do rio encharcou as roupas da pessoa, então era impossível dizer se ela estava usando o uniforme escolar. Bum! A pessoa estava tentando o seu melhor para nadar quando um raio de repente caiu do céu. Ele atingiu a pessoa que estava nadando na água. A água do rio ao redor subiu 30 centímetros de altura por causa do impacto, e as flores de lótus próximas também sofreram danos. Uma área ficou carbonizada após o raio. Eu sabia. Como ousa usar tal truque diante de Buda? Você merece ser atingido por um raio.
Algumas pessoas só querem pegar atalhos. Você aprendeu sua lição? Você ousa enganar Buda? Quem mais deveria ser atingido por um raio se não você? Muitas pessoas que estavam assistindo estavam exultantes. Embora houvesse pessoas preocupadas se aquela pessoa havia morrido devido ao raio, ninguém ousou salvá-la. Eles estavam com medo de também serem atingidos por um raio quando entrassem no rio. Zhou Wen sentiu que a pessoa era bem interessante. Ele tinha visto o poder do raio, e não era o suficiente para machucá-lo. Ele disse a Li Xuan, espere aqui por mim. Vou ver se ele está morto. Zhou Wen não convocou sua asa de braço, mas usou a habilidade imortal voadora do portão do dragão. Ele pisou nas folhas de lótus e foi em direção à vítima do raio. Ao pisar nas folhas de lótus e pousar no local onde a pessoa havia sido atingida, ele estendeu a mão para agarrar a pessoa que estava flutuando de bruços. Após uma inspeção mais detalhada, ele ficou surpreso. O cabelo e as roupas dessa pessoa estavam carbonizados, mas a pessoa não estava morta. A pessoa só havia desmaiado. Esse não era o ponto principal. O ponto principal era que Zhou Wen realmente conhecia essa pessoa. Ela era ninguém menos que Fang Huoxi, que se formou na Guide High School com ele. Não é de se admirar que você tenha pulado do nosso lado. É ela. Zhou Wen estava olhando para a estátua de Buda agora mesmo, assim como os outros. Ele realmente não percebeu que Fang Huoxi havia desaparecido. Assim que ele estava prestes a trazer Fang Huoxi de volta para a costa, ele de repente viu um raio aparecer do nada. Ele desceu do vazio e atingiu Zhou Wen e Fang Huoxi. Zhou Wen, tome cuidado! Li Xuan e companhia gritaram. E entre os outros espectadores, muitos se regozijaram com a situação de Zhou Wen. Eles sentiram que ele merecia ser atingido por seu ato precipitado. Zhou Wen naturalmente viu o raio cair também. O raio veio rapidamente, impedindo-o de ter tempo para pensar. Zhou Wen convocou sua espada Overlord e cortou a roda astral demoníaca no relâmpago. A roda de luz cor de sangue rasgou e colidiu com o relâmpago. Imediatamente, um raio de luz vermelho sangue explodiu. Quando a roda astral demoníaca se despedaçou, o relâmpago também se despedaçou. Ele se transformou em fios elétricos que se espalharam pela superfície do rio, carbonizando as folhas de lótus e flores de lótus. Bum! Antes que Zhou Wen pudesse retrair a espada em sua mão, outro raio caiu, impedindo-o de ter a chance de retornar à margem. Fim do capítulo. Capítulo 374. Quem ficou com isso? Zhou Wen segurou Fang Huoxi em uma mão e levantou sua espada Overlord na outra enquanto se preparava para cortar um feixe de espada para destruir o relâmpago que se aproximava. No entanto, ele só levantou sua espada até a metade quando de repente sentiu suas orelhas esquentarem. Um brinco dourado apareceu em sua orelha, produzindo um poder estranho. Ouvinte da verdade. Zhou Wen ficou encantado. Ele sabia que o ouvinte da verdade havia terminado sua incubação e havia retornado automaticamente para seus ouvidos. Ao mesmo tempo, ele liberou um poder estranho. Esse poder se estendeu por todo o corpo de Zhou Wen. Até mesmo a espada Overlord em sua mão foi envolvida pelo poder do ouvinte da verdade. O raio atingiu a espada Overlord, mas não produziu nenhum poder aterrorizante. Em vez disso, ele se transformou em uma energia estranha que foi transmitida ao corpo de Zhou Wen, dando-lhe uma sensação indescritível de conforto. O raio não apenas não o machucou, como também pareceu repor sua energia. Bum! 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 Relâmpagos caíram do céu um após o outro enquanto atingiam a espada do Overlord que Zhou Wen levantou. Acabou! O velho Zhou está prestes a ser carbonizado. Li Xuan sentiu seu coração gelar quando viu o relâmpago ofuscante no corpo de Zhou Wen. Qualquer um imaginaria que Zhou Wen seria eletrocutado até a morte com uma explosão elétrica tão aterrorizante. No entanto, Zhou Wen não sentiu a dor de ser atingido por um raio. Em vez disso, ele sentiu sua energia primordial se encher. Cada raio que o atingia adicionava um pouco à sua energia primordial.
O excesso de energia primordial que seu corpo não conseguia conter vazou de seus poros. Quase instantaneamente, 9 raios caíram. Quando a luz do raio diminuiu, os estudantes espectadores e a multidão perceberam que Zhou Wen ainda estava ali com sua espada erguida. Ele não havia sido reduzido a cinzas como eles esperavam. Nem mesmo suas roupas estavam danificadas. Zhou Wen, que estava de pé sobre uma folha de lótus, segurava Fang Huoxi em uma mão e erguia a espada do Overlord na outra. Ele até emitia um leve brilho dourado. O efeito visual era perfeito, alarmando e intrigando muitos alunos. Os 9 raios dourados eram tão aterrorizantes. Por que Zhou Wen não está ferido? Zheng Tianlun arregalou os olhos em descrença. O Eiji disse indiferentemente, você subestima Zhou Wen. Como esse raio pode machucá-lo? Zhou Wen caminhou em direção à margem com Fang Huoxi, mas o raio não desceu do vazio novamente. Zhou Wen pousou na costa e assim que ele colocou Fang Huoxi no chão, 2 raios dourados dispararam dos olhos da estátua de Buda e foram direto para ele. Está finalmente chegando? Zhou Wen se sentiu um pouco animado. Ele não sabia o que o poder da abertura dos olhos de Buda lhe traria. No entanto, no segundo seguinte, Zhou Wen ficou atordoado. O raio dourado dos olhos do Buda não brilhou nele, mas em Fang Huoxi, que estava no chão. O cabelo e a pele de Fang Huoxi, que haviam sido carbonizados pelo raio, rapidamente se curaram sob a luz dourada. Ela não apenas se recuperou de seus próprios ferimentos, mas também se tornou ainda mais cristalina. Em meio ao seu cabelo preto, havia um leve brilho dourado. Pelo que parecia, a estátua do Buda escolheu Fang Huoxi desde o início. Afinal, ela foi a primeira pessoa a entrar no rio. Zhou Wen adivinhou o motivo pelo qual a estátua do Buda havia escolhido Fang Huoxi. Ele não estava com inveja. Fang Huoxi teve essa oportunidade porque ela a perseguiu com todas as suas forças. Fang Huoxi abriu os olhos. Até suas pupilas pareciam brilhar com um leve brilho dourado. Isso a fez parecer um pouco diferente de antes. Por que estou aqui? Não fui atingida por um raio. Fang Huoxi sentou-se e olhou ao redor, atordoada. Foi o velho Zhou que te salvou. Além disso, você teve sorte de ter recebido o olhar da estátua de Buda. No entanto, você precisa agradecer ao velho Zhou. Se ele não tivesse te ajudado a bloquear 8 raios, você provavelmente teria perdido sua vida em vez de aproveitar a afinidade com Buda, disse Li Xuan com ciúmes. Obrigado, Zhou Wen. Fang Huoxi se levantou e ficou na frente dele. Não é nada, não é nada. Zhou Wen balançou a cabeça levemente e se virou para olhar para a estátua de Buda na parede de pedra. No entanto, a estátua de Buda já havia fechado os olhos e retornado à sua aparência normal. As flores de lótus e folhas no rio também murcharam em um instante. No final, todas elas derreteram no rio, não deixando nada para trás. Quando a multidão de espectadores viu que a estátua de Buda havia perdido seu brilho divino e a superfície do rio havia retornado ao normal, eles sabiam que haviam perdido a abertura dos olhos de Buda desta vez e não puderam deixar de sentir arrependimento. Anteriormente, eles não haviam pulado no rio como a busca de Fang Huoxi por uma afinidade budista. Caso contrário, eles poderiam ter conseguido. Várias pessoas saíram decepcionadas, mas também havia muitas pessoas que olharam. Além de perguntar sobre quem havia obtido a afinidade budista, eles estavam perguntando principalmente sobre Zhou Wen. Zhou Wen conseguiu resistir a 8 raios dourados com uma única espada sem se machucar. Era como se ele fosse um deus do combate encarnado. Isso deixou as pessoas um tanto chocadas. Zhou Wen não estava com vontade de ficar mais tempo. Ele informou Li Xuan, Huangji e companhia que tinha algo para fazer, antes de retornar ao seu dormitório. Depois de retornar ao seu dormitório, Zhou Wen ansiosamente pegou o telefone misterioso e verificou as informações do Truth Listener. Um pequeno macaco dourado apareceu na tela. Sua transformação não foi muito grande, e seu corpo ainda era bem miniatura. No entanto, o pelo dourado em seu corpo havia se transformado em uma cor dourada escura, muito mais contido do que antes.
Além disso, ele tinha 4 orelhas quando avançou para o estágio lendário. Agora, ele tinha 6 orelhas, 3 de cada lado. Elas estavam distribuídas em um formato triangular como pétalas de flores. Com o ouvinte da verdade parecendo quase o mesmo, Zhou Wen olhou diretamente para suas estatísticas, ansioso para saber qual poder ele havia usado. Ouvinte da verdade, épico, evoluível. Providência da vida, sentidos celestiais. Alma da vida, anulação do mal. Força, 41. Velocidade, 41. Constituição, 41. Energia primordial, 41. Habilidade de talento, ouvinte da verdade, corpo dourado indestrutível, proteção do mal, 9 extremos. Forma companheira, brinco. Zhou Wen viu que o crescimento do atributo do ouvinte da verdade estava dentro de suas expectativas. Não houve nenhuma mudança nas habilidades. No entanto, havia uma alma da vida adicional, anulação do mal. Provavelmente foi a alma da vida de nulificação maligna que anulou o raio e o transformou em energia primordial. No entanto, Zhou Wen só conseguiu sentir uma coisa ou duas quando se tratava da alma da vida de uma besta companheira. Ele não tinha como descobrir completamente quais eram os efeitos exatos da nulificação maligna. Quando ele invocou o ouvinte da verdade, ele viu um pequeno macaco de 6 orelhas e cabelos dourados aparecer em sua palma. Ele olhou para ele com olhos que emitiam um brilho dourado. Invoque sua alma da vida para eu ver, disse Zhou Wen ao ouvinte da verdade. O ouvinte da verdade recebeu a ordem de Zhou Wen, mas não invocou a alma da vida. Parecia estar coçando suas orelhas e bochechas como se não soubesse o que fazer. Ao mesmo tempo, o ouvinte da verdade teve um pensamento transmitido para a mente de Zhou Wen. Eu não posso. Zhou Wen sentiu que a vontade do ouvinte da verdade estava aparentemente repetindo isso. Fim do capítulo. Capítulo 375 Anulação do mal inútil. Zhou Wen achou estranho. Poderia ser que a Life Soul do Truth Listener seja uma Life Soul passiva que não pode ser invocada como meu Slatterer. Truth Listener não conseguia falar e Zhou Wen não tinha como perguntar. Tudo o que ele podia fazer era levá-lo para o jogo para lutar contra monstros, esperando ver o quanto ele havia melhorado. Quando ele chegou à caverna do morcego venenoso, ele invocou Truth Listener e o deixou matar os morcegos venenosos sozinho. Truth Listener era de fato um animal de estimação mítico. Embora ainda estivesse em desenvolvimento, ele possuía uma força estranha que era surpreendente. Sua velocidade de movimento era tão rápida quanto um raio, e era tão rápido quanto os Ghost Steps de Zhou Wen. Suas 2 garras eram indomáveis, facilmente destruindo um morcego venenoso que estava similarmente no estágio épico. Até mesmo o chefe do morcego venenoso, White Shadow of Poison, foi facilmente capturado pelo Truth Listener antes de despedaçar seu corpo. O que surpreendeu Zhou Wen foi que quando a sombra branca do veneno entrou em seu estado de sombra, ela não conseguiu desviar das garras do ouvinte da verdade e foi diretamente rasgada em 2. Aquele corpo pequeno saltou entre a horda de morcegos venenosos. Embora só pudesse matar um morcego venenoso por vez, a velocidade com que os matava era muito rápida. Cada golpe da garra matava um, quase como se não tivesse medo de uma briga em grupo. Embora o ouvinte da verdade tenha se saído muito bem, essas pareciam ser habilidades que ele tinha originalmente. A razão pela qual ele tinha velocidade e força poderosas era que ele foi aumentado pela habilidade de energia primordial dos 9 extremos. Esta habilidade de energia primordial permitiu que a velocidade e força do ouvinte da verdade excedessem seus limites, permitindo que ele produzisse uma força que excedia a sua. O corpo dourado indestrutível fez com que o ouvinte da verdade dificilmente precisasse desviar de ataques do mesmo nível. Não seria fácil nem para criaturas dimensionais de um nível mais alto matá-lo. O ouvinte da verdade poderia realmente ser usado como um pet de tanque, apesar de seu corpo extremamente pequeno. Zhou Wen já tinha visto esses poderes antes, mas não viu os efeitos de sua alma de vida de nulificação maligna.
Vendo que o experimento era inútil, Zhou Wen transformou o ouvinte da verdade em um brinco e foi para o mar subterrâneo. Antes de Zhou Wen descer ao mar, ele convocou o peixinho dourado para tentar. No momento em que pousou na água do mar, ele imediatamente vaporizou imensas quantidades de água, produzindo vapor branco. Era como colocar pedaços de metal em brasa na água. Então, Zhou Wen rapidamente verificou as estatísticas do peixinho dourado e viu sua má sorte subir instantaneamente para mais um 00. Isso o assustou tanto que ele rapidamente o desinvocou. Você é claramente um peixe, certo? Como você pode não gostar de água? Isso é culpa sua, Zhou Wen satirizou interiormente antes de correr para o mar. Depois de voltar para a alma da vida do matador, Zhou Wen usou sua técnica de movimento para circular em volta dos 9 dragões negros. Ele não foi páreo para isso e foi engolido por um dragão negro. Além do aumento no meu alcance auditivo e dos detalhes que consigo distinguir, não parece ter nenhuma utilidade especial. De volta à gruta do portão do dragão, ele foi capaz de transformar o relâmpago em energia primordial. Por que não é capaz de fazer isso agora? O dragão negro cuspiu algumas rodadas de sopro de dragão em mim, mas falhou em absorver o sopro de dragão e convertê-lo em energia primordial quando pousou em mim. Poderia ser porque o dragão negro é muito poderoso que não é capaz de convertê-lo a tempo. Zhou Wen pensou consigo mesmo enquanto se dirigia para a cidade soberana antiga. Ele queria ver se ele poderia absorver as chamas na plataforma do Deus do Fogo. No entanto, quando os pássaros de fogo atingiram o avatar cor de sangue, o ouvinte da verdade não reagiu e não absorveu as chamas. Será que ele só consegue absorver o poder do relâmpago? No entanto, criaturas dimensionais com atributos elementais de relâmpago parecem um pouco difíceis de encontrar. Zhou Wen pensou por um momento e imediatamente pensou em Li Xuan. Li Xuan tinha a espada do Deus do Trovão. Ele só precisava experimentá-la com ele. Ele ligou para Li Xuan e perguntou se ele estava livre. Como Li Xuan estava livre, os dois decidiram se encontrar no campo de treinamento. Zhou Wen, olha quem é. Quando Li Xuan chegou, ele realmente havia trazido alguém. Alai, por que você está aqui? Zhou Wen ficou um pouco surpreso. Isso porque Alai não era um aluno da faculdade. Logicamente falando, ele não deveria ter conseguido entrar na escola. Li Xuan disse presunçosamente, eu consegui um cartão de identificação para ele e o fiz ser admitido em uma universidade comum. Então, usei algumas conexões para fazê-lo vir para nossa Sunset College como um estudante de intercâmbio. Incrível! Zhou Wen deu um sinal de positivo. Isso não era algo que uma pessoa comum poderia fazer. Alai ainda estava muito quieto. Ele não falou muito. Quando Zhou Wen e Li Xuan o tiraram da Terra Santa, sua memória foi muito danificada, então suas memórias eram limitadas. Mais tarde, Alai foi levado de volta por Li Xuan e foi combinado que ele ficaria na vila de Li Xuan. Esta foi a primeira vez que Zhou Wen o viu desde a despedida. Alai é realmente forte. Eu o fiz cultivar uma arte de energia primordial e dei a ele alguns cristais. Não demorou muito para ele avançar para o estágio lendário. Ele é um gênio absoluto. Quem sabe, ele pode ser capaz de avançar para o estágio épico em pouco tempo, disse Li Xuan animadamente. Em certo sentido, a arte de energia primordial e as habilidades de energia primordial de Alai foram ensinadas por Li Xuan. Foi o suficiente para Li Xuan ver Alai como seu aluno, então ele ficou muito feliz com as conquistas de Alai. Se você precisa de dinheiro, vá até Li Xuan. Se você quer derrotar monstros ou algo assim, você pode me procurar, Zhou Wen disse a Alai com um sorriso. Li Xuan revirou os olhos para Zhou Wen sem palavras. A propósito, por que você estava me procurando? Eu quero que você me ajude com um teste. Use sua espada do Deus do Trovão para me atingir com um raio, Zhou Wen disse. Qual é o sentido de eu atingir você? Nem mesmo o raio do vazio na gruta do portão do dragão foi capaz de te machucar. Duvido que meu raio faça alguma coisa. Li Xuan curvou os lábios e disse, não me diga que você está se exibindo deliberadamente. Apenas me atinja. Por que toda essa conversa?
Zhou Wen disse. Em guarda. Li Xuan de repente desembainhou sua espada e cortou usando a espada do deus do trovão, cortando um poderoso raio de luz em Zhou Wen. Zhou Wen não tinha intenção de ser atingido. Tudo o que ele fez foi segurar sua espada Overlord horizontalmente e bloquear o raio da espada de relâmpago. Bam! O raio explodiu em sua espada, espalhando raios por Zhou Wen que seus cabelos ficaram em pé. Graças à corrente elétrica, seu corpo convulsionou por um bom tempo antes de parar. Puta merda, é inútil. Zhou Wen estava deprimido. Porque funcionou antes, mas não agora? Velho Zhou, o que há de errado com você? Por que você não usou o método que usou na Gruta do Portão do Dragão para bloquear meu raio? Li Xuan se sentiu confuso enquanto olhava para Zhou Wen, inseguro sobre o que ele estava fazendo. De novo, Zhou Wen disse com os dentes cerrados. Velho Zhou, quando você ganhou o hobby de ser torturado? Li Xuan disse com um sorriso. No entanto, ele não ficou parado enquanto atacava com outro raio de espada de relâmpago. Zhou Wen levantou sua espada para bloquear o raio de espada de relâmpago, mas era o mesmo que o ataque anterior. Seu corpo inteiro ficou dormente com o raio, e seu cabelo parecia cachos afro. Haha, Zhou Wen, você realmente tem tendências sadomasoquistas. Quer que eu bata em você mais algumas vezes? Li Xuan estava de bom humor. Ele estava ansioso para continuar, como se quisesse se separar mais algumas vezes. Bata na sua bunda. Zhou Wen agora estava oficialmente certo de que a alma de vida de nulificação maligna do ouvinte da verdade não tinha a habilidade de converter raios. Fim do capítulo. Capítulo 376 Imortal Branco. Velho Zhou, o que você estava tentando fazer? Li Xuan perguntou com um sorriso. Nada. Estou testando minhas habilidades de besta companheira, mas é apenas uma decepção, Zhou Wen respondeu com sinceridade. Que besta companheira é essa? Ela só pode mostrar sua força depois de sofrer abuso. Li Xuan estava ainda mais curioso. No entanto, Zhou Wen tinha um olhar deprimido enquanto acenava com a mão. Esqueça, eu estava errado. Vamos deixar para lá. Vou voltar agora. Não, marquei um encontro com Feng Qiuyan e Gu Jian. Vou levar todos vocês para um lugar legal mais tarde, disse Li Xuan. Para onde? Zhou Wen perguntou. Li Xuan tirou um passe de entrada preto e disse, você vê isso? Este é o passe de entrada para o Templo Imortal Branco. É muito difícil obtê-lo. Apenas 5 pessoas podem entrar. Você, Alai, Feng Qiuyan, Gu Jian e eu iremos juntos. Templo Imortal Branco? Existe uma zona dimensional no campus? Zhou Wen pensou cuidadosamente, mas não conseguiu pensar em nenhuma zona dimensional com esse nome no campus. Não é na nossa faculdade, mas é na cidade de Luoyang. É um ótimo lugar. Você verá mais tarde, disse Li Xuan misteriosamente. O Templo Imortal Branco não consagra Madame Cobra Branca, certo? Zhou Wen tinha ouvido seu avô lhe contar a história de Madame Cobra Branca quando ele era jovem, então o nome, Imortal Branco, o lembrou da história. O que há nessa sua cabeça? Madame Cobra Branca está suprimida em um lugar chamado Pagode Leifeng. É bem longe no Lago Oeste, explicou Li Xuan, embora Feng Qiuyan e Gu Jian ainda não tivessem chegado. O chamado Imortal Branco é um dos 5 imortais do folclore: raposa, amarelo, branco, salgueiro e cinza. Raposa se refere à raposa imortal. Você deve saber que raposas podem cultivar para se tornarem imortais. É uma história muito comum. Imortal amarelo se refere a uma doninha. É uma coisa extremamente maligna. Imortal salgueiro se refere a uma cobra imortal. Imortal cinza é um rato. Quanto ao imortal branco, é na verdade um imortal porco-espinho. Esses 5 imortais são mais conhecidos no norte. Temos menos de 5 templos imortais em nossa área, mas em Luoyang, há um templo imortal branco. Ele se transformou em uma zona dimensional e está sob controle militar. O passe de entrada é difícil de conseguir. Tive sorte de conseguir um por acaso e posso trazer todos vocês para dar uma olhada. Por acaso? Zhou Wen olhou para Li Xuan com uma expressão estranha.
Li Xuan sabia o que Zhou Wen estava pensando e balançou a cabeça. Não se preocupe, isso não tem nada a ver com meu irmão. Além disso, a morte é virtualmente impossível no White Immortal Temple. Você só vai sofrer um pouco. O que você quer dizer? Zhou Wen não tinha a mínima ideia sobre o Templo Branco Imortal, ele não tinha ideia de como era. Há um poder especial dentro do Templo Imortal Branco. Uma vez que você entra, cada passo que você dá será como uma picada de agulha. Quanto mais você vai, mais intensa é a dor da picada da agulha. Pessoas normais não vão muito fundo e, no máximo, terão muitos buracos sangrentos em suas solas. Mas se alguém entrar com força, isso seria divertido. Ouvi dizer que um especialista épico com ótimas técnicas de movimento voou para o salão principal do Templo Imortal Branco confiando em sua habilidade de voar. No entanto, assim que ele entrou no salão, ele soltou um grito trágico e caiu no chão. Seu corpo inteiro estava coberto de buracos de agulha e ele estava severamente mutilado. Seu sangue inundou o chão e ele morreu imediatamente. Pelo que parece, este Templo Imortal Branco parece muito perigoso. Zhou Wen não gostava de ir a lugares perigosos. Na verdade, não é um grande problema, desde que não forcemos nossa entrada. Apenas ande o mais longe que puder. Se não aguentar a dor, apenas se vire e saia. Contanto que se vire e ande em linha reta, não se machucará. Se tiver um alto limiar de tolerância, pode caminhar até o queimador de incenso em frente ao salão e acender um graveto lá. Você pode obter um ovo de companheiro do Imortal Branco, disse Li Xuan. Aspas. Qual é o nível do ovo de companheiro Imortal Branco? Zhou Wen perguntou. O nível não importa. Na verdade, o ovo de companheiro Imortal Branco está apenas no estágio lendário. No entanto, ele tem uma providência de vida extraordinária. Se você tiver uma besta companheira imortal branca, ela pode um dia salvar sua vida. Você pode dizer o quão bom ele é apenas pelo quanto os militares bloqueiam o lugar. Tendo dito isso, Li Xuan parou deliberadamente. Claramente, ele estava esperando Zhou Wen fazer perguntas a ele. Zhou Wen não teve escolha a não ser entretê-lo. O que é a providência da vida do Imortal Branco? A providência da vida do Imortal Branco é impressionante. É conhecida como imunidade a todas as doenças. Com uma besta companheira imortal branca, você pode basicamente garantir que não ficará doente. Você deve saber o quão aterrorizantes são as doenças. Embora os cultivadores tenham corpos fortes e normalmente não fiquem doentes, seus corpos são incapazes de suportar os ambientes hostis em zonas dimensionais. Se eles ficarem doentes, a doença pode ser ainda mais fatal do que a de uma pessoa comum. Quando isso acontece, o valor do Imortal Branco se mostrará. Li Xuan continuou, além disso, a besta companheira Imortal Branca tem a habilidade de procurar ervas. Embora não saiba lutar, ela pode distinguir entre as plantas estranhas em uma zona dimensional. Ela sabe quais são venenosas e quais são ervas medicinais. Se não houver nada para comer, também se pode contar com a ajuda do Imortal Branco para comer algumas ervas para sobreviver. É melhor do que morrer de fome, e não há necessidade de se preocupar em consumir acidentalmente plantas venenosas. Agora que você colocou dessa forma, este Imortal Branco certamente é um bom animal de estimação. Zhou Wen sentiu que Li Xuan estava certo. Imunidade a todas as doenças era de fato uma boa providência da vida, especialmente quando esta providência da vida podia ajudar seu mestre. Mesmo um cultivador não poderia garantir que não ficaria doente. Em todos os tipos de ambientes hostis, se ficassem doentes, seria muito problemático. Com o Imortal Branco, não havia necessidade de se preocupar com isso. Depois de um tempo, Feng Qiuyan e Gu Jian vieram um após o outro. Os 5 deixaram a escola juntos com sucesso, pois Li Xuan já havia preparado uma autorização para eles saírem. Alai levou os 4 ao Templo Imortal Branco. O Templo Imortal Branco era muito menor do que Zhou Wen havia imaginado. Era como uma pequena casa de pátio de uma família comum. No entanto, seu design era um pouco diferente. Havia uma velha placa de madeira pendurada na porta de madeira dilapidada.
As palavras, Templo Imortal Branco, estavam de fato escritas nela, mas a tinta estava quase acabando. Depois que Li Xuan entregou o passe, os 5 caminharam até a porta do Templo do Imortal Branco. A porta já estava aberta, e eles puderam ver o pequeno pátio interno com um único olhar. Havia todos os tipos de casas pequenas, mas pareciam ser usadas apenas para armazenar coisas diversas, e não para consagrar outros imortais. Um prédio um pouco maior que ficava de frente para a porta era o salão que adorava o Imortal Branco. Em frente ao grande prédio havia um queimador de incenso de pedra. O incenso dentro estava quase completamente cheio. Li Xuan deu a cada um deles 3 bastões de incenso antes de pegar 3 bastões de incenso ele mesmo. Depois de tirar os sapatos na porta, ele entrou. Por que você está tirando os sapatos? Feng Qiuyan perguntou perplexo. Li Xuan disse, mais tarde, meus pés serão picados com buracos sangrentos. Não tenho medo do sangue, mas sujar meus sapatos e meias não será legal. Zhou Wen e companhia acharam isso razoável, e imitaram Li Xuan tirando os sapatos e meias antes de caminhar descalços para o pátio. Li Xuan assumiu a liderança. No momento em que ele entrou, sua expressão mudou imediatamente, mas ele cerrou os dentes e entrou. No entanto, quando ele levantou a perna, ele pôde ver claramente uma marca sangrenta sob seus pés que formava pegadas. Fim do capítulo. Capítulo 377 Pegadas sangrentas. Zhou Wen hesitou quando viu Li Xuan perdendo tanto sangue. Um passo levou sangue suficiente para muitos jogos. No entanto, este pátio era relativamente pequeno e não seriam necessários muitos passos para cobrir toda a distância. No máximo, eram cerca de 10 passos. Pelo bem do ovo branco companheiro imortal, Zhou Wen decidiu tentar. Gu Jian, Feng Qiuyan e Alai seguiram Li Xuan para dentro. As expressões nos rostos de todos mudaram no momento em que entraram. Era fácil imaginar como era ser esfaqueado nas solas por agulhas. Feng Qiuyan e companhia eram considerados pessoas com alto nível de tolerância, mas não conseguiam deixar de fazer caretas. Gu Jian tinha uma pequena desvantagem. Seus pés eram grandes e as pegadas de sangue que ele deixou para trás eram muito maiores. Zhou Wen foi o último a entrar. Ele já estava mentalmente preparado para sofrer a dor das picadas das agulhas, mas quando pisou no chão, não sentiu dor alguma. Em vez disso, uma corrente quente subiu das solas dos seus pés e entrou diretamente em seu corpo. Na verdade, era a energia primordial que surgiu em seu corpo. Ouvinte da verdade, Zhou Wen sentiu o poder vindo do brinco. Foi a sensação que ele teve ao resistir ao raio na gruta do portão do dragão. Ele se sentiu agradavelmente surpreso. Ele tentou dar mais alguns passos e, de fato, não teve sua sola perfurada como Li Xuan e companhia. Nem sentiu dor alguma. Em vez disso, muita energia primordial penetrou em seu corpo das solas dos seus pés. A alma de vida de nulificação maligna do ouvinte da verdade é realmente estranha. Em que tipo de situação ela pode ser usada? Era um raio antes, mas agora é o poder do Templo Imortal Branco. Os dois não parecem combinar em nada. Que semelhanças eles têm? Zhou Wen pensou consigo mesmo. O quintal era pequeno, então Li Xuan e companhia deram apenas cerca de 10 passos antes de chegarem na frente do queimador de incenso. No entanto, esses 10 passos não foram fáceis. Cada passo que eles deram significava uma pegada sangrenta. Quanto mais eles andavam, mais pegadas sangrentas. A dor de 10.000 agulhas perfurando a sola de seus pés era algo que poderia ser suportado 1 ou 2 vezes. Mas dar cerca de 10 passos não era algo que pessoas comuns pudessem suportar. Li Xuan foi o primeiro a caminhar até o queimador de incenso. Então, ele respeitosamente acendeu os 3 bastões de incenso. Depois de se curvar 3 vezes, ele inseriu os bastões de incenso no queimador de incenso. Depois de fazer tudo isso, Li Xuan olhou em antecipação. Zhou Wen olhou por trás e viu que não havia uma estátua lá dentro. Na única mesa de oferendas havia uma placa de madeira com as palavras, Velha Senhora Branca, escritas nela. Craque!
Os 3 bastões de incenso que Li Xuan inseriu no queimador de incenso de repente se inclinaram, quebrando do meio. Essa viagem foi em vão. Vocês, tentem. Li Xuan recuou melancolicamente para o lado. Ser capaz de entrar para oferecer incenso era uma coisa, mas ser capaz de obter o ovo branco do companheiro imortal era outra questão. O estalar imediato dos 3 incensos indicou que a velha Madame White não havia aceitado as oferendas de incenso de Li Xuan, então ela naturalmente não daria um ovo branco do companheiro imortal para ele. Alai caminhou para frente e imitou Li Xuan curvando-se 3 vezes antes de inserir os incensos. Todos os 5 estavam focados nos 3 incensos, imaginando se eles quebrariam como o incenso de Li Xuan. Os 3 incensos não quebraram, mas queimaram muito rápido. O que deveria ter levado quase 1 hora para terminar de queimar levou apenas minutos. A fumaça dos 3 incensos não se dissipou. Em vez disso, ela se reuniu acima deles. Depois que os 3 incensos foram completamente queimados, a fumaça se transformou em um ovo branco e caiu no queimador de incenso. Alai, sua sorte chegou. Rápido, pegue o ovo companheiro, disse Li Xuan. Alai pegou o ovo companheiro das cinzas. Era do tamanho de um punho, branco cristalino como porcelana. Depois disso, Feng Qiuyan foi oferecer incenso também, mas seus resultados foram os mesmos de Li Xuan. O incenso quebrou assim que foi inserido. Claramente, ele não foi capaz de obter o favor da velha Madame White. Gu Dian caminhou até acender o incenso, mas esse sujeito não se curvou. Em vez disso, ele acendeu os incensos e os inseriu no queimador de incenso. Essa visão deixou Li Xuan e companhia balançando a cabeça, acreditando que seria estranho se tal atitude lhe desse um ovo companheiro. No entanto, o que os surpreendeu foi que os 3 incensos tortos que Gu Dian havia colocado no queimador de incenso não quebraram. Eles queimaram tão rápido quanto antes e, em pouco tempo, terminaram de queimar. A fumaça também se transformou em um ovo de companheiro. Eu não teria me curvado se soubesse. Li Xuan se sentiu ainda mais deprimido quando viu isso. Velho Zhou, é sua vez, disse Li Xuan enquanto olhava para Zhou Wen, que estava atrás. No entanto, ele imediatamente sentiu que algo estava errado. Atrás dos 3, havia 2 fileiras de pegadas ensanguentadas. No entanto, onde Zhou Wen estava, não havia nada. Li Xuan olhou com cuidado e percebeu que, da entrada do queimador de incenso, havia apenas 6 fileiras de pegadas. De fato, não havia sinais de Zhou Wen. Zhou Wen estava prestes a oferecer um pouco de incenso quando ouviu Li Xuan dizer: "Velho Zhou, o que há de errado com você?" O treinador ainda não ofereceu o incenso. O que você quer dizer com o que está errado? Feng Qiuyan perguntou. Li Xuan apontou para as pegadas sangrentas no chão e disse: "Não estou falando do incenso. Estou me referindo às pegadas sangrentas. Todos nós deixamos pegadas sangrentas. Por que Zhou Wen não tem nenhuma?" Feng Qiuyan e companhia não notaram Zhou Wen que estava na retaguarda. Agora que Li Xuan havia dito isso, eles olharam para trás e, de fato, não viram as pegadas sangrentas de Zhou Wen. Zhou Wen disse: "Acontece que tenho uma besta companheira que pode restringir o poder aqui, então não sofri a picada de agulha." "Sério? De onde você tirou sua besta companheira?" "Vou pegar uma também." Li Xuan arregalou os olhos. Ele nunca tinha ouvido falar de nenhuma besta companheira capaz de evitar a picada de agulha no Templo Imortal Branco. "Pequeno Templo do Buda, você pode tentar se quiser", disse Zhou Wen. Os olhos de Li Xuan se arregalaram. "Você realmente foi ao Templo do Pequeno Buda? Ouvi dizer que muitas pessoas morreram lá. Elas morreram sem motivo depois de entrar. Você não morreu e até ganhou um ovo companheiro de lá. Eu li uma estratégia na internet antes. O guia de estratégia dizia que, desde que você cultivasse a habilidade de energia primordial meditação do coração, você pode entrar com segurança no Templo do Pequeno Buda. No entanto, no salão principal, você tem que primeiro aprender uma arte de energia primordial em um monumento de pedra no monastério. Caso contrário, entrar significa morte. Eu tentei, e a estratégia estava certa.
Zhou Wen deixou claro. Se Li Xuan e companhia tivessem uma chance de entrar, seria melhor se pudessem obter o ovo companheiro lá dentro. Afinal, Zhou Wen não foi capaz de obtê-lo. Seja no jogo ou na realidade, ele já tinha estado lá. Depois de receber o ouvinte da verdade, o Buda de 3 faces não teve nenhuma reação a ele. Você ousa acreditar em uma estratégia na internet. Considere-se sortudo por não estar morto. Acho que vou esquecer. Li Xuan balançou a cabeça. Se ele fosse treinar em outras artes de energia primordial novamente, era uma questão se ele poderia dominá-la, mas se tivesse um conflito com a arte divina do conato invencível, não valeria a pena a perda. Treinador, você cultiva múltiplas artes de energia primordial paralelamente? Feng Qiuyan perguntou surpreso. Só por diversão. Eu ainda cultivo principalmente minha arte de energia primordial, disse Zhou Wen. Feng Qiuyan elogiou. Dizem que uma arte de energia primordial em uma zona dimensional precisa de físicos especiais para dominá-la. Treinador, você conseguiu entrar em um cultivo menor, mesmo que não o tenha cultivado profundamente. Seu talento é muito surpreendente. Não vamos falar de mais nada. Em termos de talento, ninguém é melhor do que o velho Zhou. Ele ainda é forte apesar de jogar o dia todo. Se ele se concentra-se no cultivo, não acho que alguém poderia chegar perto, Li Xuan disse. Fim do capítulo. Capítulo 378 Explosão. De fato, o treinador é o talento mais raro que já vi. Feng Qiuyan concordou com a cabeça enquanto olhava para Zhou Wen com admiração. Embora Zhou Wen fosse um pouco casca grossa, ele não aguentava mais. Eles simplesmente não sabiam o quanto ele trabalhava duro o dia todo, jogando com tudo o que tinha. Ele sangrava e suava no verdadeiro sentido da palavra, seus esforços não eram menores do que os de qualquer outro. Era uma pena que os outros pensassem nele apenas como um jogador. Não era algo que ele pudesse explicar também. Tudo o que ele podia fazer era fingir que não os tinha ouvido. Quando ele se virou e caminhou até o queimador de incenso, ele acendeu os 3 bastões de incenso. Segurando-os na mão, ele se abaixou e se preparou para se curvar como Li Xuan. No entanto, assim que Zhou Wen se abaixou ligeiramente, houve um baque alto. A placa de madeira na mesa de oferendas balançou um pouco e caiu no chão. Zhou Wen ficou surpreso quando Li Xuan, Feng Qiuyan e companhia ficaram com olhares de espanto, sem saber o que estava acontecendo. Eles não sentiram nenhum vento. Além disso, esta era uma zona dimensional. Mesmo se houvesse vento, era impossível soprar uma tábua de madeira. Por que a tábua de madeira cairia? Zhou Wen já sabia mais ou menos o que estava acontecendo e tinha certeza de que tinha algo a ver com sua providência da vida. De volta ao Templo da Terra, a estátua de uma divindade ortodoxa como o Senhor da Terra nem ousou receber seu arco movendo-se automaticamente para o lado. O Imortal Branco, que não era uma divindade verdadeira, naturalmente não poderia deixar sua tábua pegar seu arco. Oh, Senhor da Terra me deu um mapa do tesouro, afinal. Você deveria me dar algo, certo? Zhou Wen não se curvou e inseriu os 3 incensos no queimador de incenso. E quando isso aconteceu, houve um estrondo quando a tábua de madeira caída explodiu em lascas de madeira. O que está acontecendo? Li Xuan e companhia se entreolharam, sem saber o que estava acontecendo. Velho Zhou, você é incrível. Você explodiu a tábua da velha Madame White. Li Xuan deu um tapinha no ombro de Zhou Wen. Zhou Wen estava muito fundo para chorar. Tudo o que ele queria era um ovo de companheiro. Mas essa porra de tábua sequer explodiu. Pelo que parecia, ele não tinha chance nenhuma de conseguir o ovo de companheiro. Zhou Wen viu que os 3 incensos estavam queimando lentamente. Eles não quebraram, mas não queimaram em uma velocidade acelerada. Não vamos falar tanto. Vamos embora rápido. Caso contrário, será muito problemático quando os guardas lá fora perceberem que a tábua sumiu. Podemos ter problemas, disse Feng Qiuyan. Sim, vamos. Li Xuan acreditava firmemente nisso. Zhou Wen olhou para a pilha de lascas de madeira, sentindo-se deprimido.
No entanto, ele não tinha escolha. Tudo o que ele podia fazer era seguir Li Xuan e companhia para fora do Templo Imortal Branco. Zhou Wen não se machucou, então ele calçou os sapatos imediatamente. As habilidades de recuperação de Li Xuan e Gu Jian eram excelentes. Quando saíram, os ferimentos em seus pés estavam curados. Era como se nunca tivessem se machucado. Feng Qiuyan e Alai não tinham habilidades de recuperação tão poderosas, então só podiam usar suas meias para limpar o sangue em suas solas. Os 5 saíram correndo do Templo Imortal Branco. Os soldados que guardavam o templo não viram o que havia acontecido lá dentro, nem os impediram. Se eu não posso oferecer incenso, não estaria perdendo os benefícios que posso obter de muitas zonas dimensionais. Zhou Wen se sentiu um pouco deprimido quando não viu o pequeno símbolo da palma e não conseguiu baixar o templo. Sua alma da vida era boa, mas não distinguia. Ela até explodia comprimidos, então como ele obteria algum benefício? Depois de retornar ao seu dormitório, Zhou Wen não conseguiu deixar de se lembrar do que havia acontecido durante o dia. Ele não conseguiu deixar de pensar. Durante a abertura dos olhos de Buda, Fang Huoxi pulou no rio e desencadeou um relâmpago que se assemelhava a uma punição celestial. Foi reduzido à energia primordial pelo poder do ouvinte da verdade. Depois de entrar no Templo Imortal Branco hoje, o poder de picada de agulha foi resolvido pelos poderes do ouvinte da verdade. Parece que eles não estão conectados, mas pensando bem, eles parecem ser da mesma origem. É como se esses dois poderes fossem do tipo punição. Poderia ser que os efeitos da alma da vida de anulação do mal resistem aos poderes do tipo punição. Não parece certo. Zhou Wen sentiu que algo estava errado novamente, mas uma ideia de repente surgiu em sua mente enquanto pensava nos túneis protegidos por Aoyuan. Havia 2 túneis que pareciam ser semelhantes em situação ao Templo Imortal Branco. Zhou Wen decidiu tentar ver se a alma da vida de anulação do mal do ouvinte da verdade era útil lá. Ele ativou diretamente a masmorra da instância Zuolu, controlou o avatar cor de sangue e invadiu todo o caminho até os túneis das ruínas antes de chegar na frente da estátua de pedra Aoyuan. Desta vez, Zhou Wen não pegou nenhum morcego venenoso como sacrifício. Ele convocou o ouvinte da verdade para se transformar em um brinco antes que Zhou Wen escolhesse o túnel certo. Sem um sacrifício, um texto estranho apareceria no túnel. Essas palavras se transformariam em seres vivos que atacariam qualquer um dentro do túnel. Até mesmo a armadura formada pelo chi de pedra mutante não poderia suportar seus dentes afiados. Se ele atacasse aqueles monstros de texto, ele seria ferido. Desta vez, Zhou Wen não viu o texto quando entrou. Em vez disso, uma força estranha surgindo ao seu redor, transformou-se em energia primordial que surgiu em seu corpo. Ela encheu sua energia primordial com o excesso jorrando de todos os seus poros. Realmente funciona. Zhou Wen ficou encantado. A alma da vida do ouvinte da verdade parecia ser mais útil do que ele imaginava. Ela até conseguiu converter os estranhos poderes do túnel Aoyuan em energia primordial. Que tipo de poder a alma da vida da anulação do mal possui? Zhou Wen sentiu que o poder da alma da vida da anulação do mal parecia ter algo a ver com alguns poderes estranhos, mas ele estava temporariamente incapaz de defini-lo precisamente. Sem empurrar a porta para entrar no templo, Zhou Wen correu para a passagem esquerda. Apesar de não haver itens de sacrifício, a passagem esquerda nunca sofreu mutação. Ao mesmo tempo, grandes quantidades de energia primordial foram convertidas no corpo de Zhou Wen através do brinco do ouvinte da verdade. Isso encantou Zhou Wen. Embora ele pudesse usar sacrifícios para passar pela passagem, as oferendas tinham um limite de tempo. No futuro, se ele realmente precisasse entrar no templo para procurar o antigo diretor, teria sido um grande problema quando ele saísse se tivesse ficado lá dentro por muito tempo. Agora que ele tinha a alma de vida de nulificação do mal do ouvinte da verdade, ele não precisava se preocupar com esses problemas. Ele podia entrar e sair livremente dos túneis Aoyuan e repor sua energia primordial.
Isso garantiu sua segurança, deixando Zhou Wen ainda mais confiante de entrar no templo para procurar o antigo diretor. Já que o poder do túnel ao Yuin é restringido pelo ouvinte da verdade, a estátua de pedra ao Yuin também será restringida. A mente de Zhou Wen se tornou ativa. No passado, ele não tinha a habilidade de mirar na estátua de pedra ao Yuin, mas as coisas eram diferentes agora. Com isso em mente, Zhou Wen chegou na frente da estátua de pedra ao Yuin novamente e a avaliou. A estátua de pedra ao Yuin era como um viajante em uma capa. Não tinha olhos, nem ouvidos, e uma boca ligeiramente aberta como se pudesse devorar qualquer um a qualquer momento. No passado, Zhou Wen tentou atacar a estátua de pedra ao Yuin, mas acabou sendo engolido por ela. Nenhum ataque funcionou. Rangendo os dentes, Zhou Wen controlou o avatar cor de sangue para invocar sua espada Overlord. Depois de gesticular para a estátua de pedra ao Yuin algumas vezes, ele cortou com a roda astral demoníaca. A roda de luz cor de sangue cortou a cabeça da escultura. Fim do capítulo. Capítulo 379 Matando ao Yuin. A boca da estátua de pedra ao Yuin abriu-se de repente como a boca de um demônio, alcançando quase os lóbulos das orelhas. Estava completamente escuro por dentro e, como um buraco negro, engoliu a roda astral demoníaca. A roda astral demoníaca com a característica sempre vitoriosa parecia ter sido sugada para um abismo sem fundo. Nenhuma única ondulação se moveu. Zhou Wen constantemente produzia raios de espada um após o outro com a espada Overlord, usando toda a sua força em cada golpe. Com o aumento de Slatterer, ele cortou a roda astral demoníaca na estátua de pedra como se não custasse nada. A estátua de pedra ao Yuin permaneceu ali sem nenhum sinal de seu corpo mudando ou se movendo. No entanto, ela estranhamente entrou em algum tipo de movimento de translação. Ela continuou abrindo a boca e engolindo os raios de espada. No segundo seguinte, a estátua de pedra ao Yuin chegou na frente do avatar cor de sangue. A estátua de pedra parecia nunca ter se movido. No entanto, sua grande boca estava à beira de devorar o avatar cor de sangue. Zhou Wen ficou encantado com isso. Isso porque ele já tinha visto a boca da estátua de pedra ocupar a tela inteira do telefone e devorar o avatar cor de sangue, mas ele não tinha meios de se esquivar ou contra-atacar. No entanto, desta vez, ele realmente viu a estátua de pedra ao Yuin se mover, e não havia sinal da escultura ocupando a tela inteira do telefone. Em outras palavras, ele agora podia lutar contra a estátua de pedra ao Yuin. Só esse ponto por si só merecia sua alegria. O brinco do ouvinte da verdade emitia calor o tempo todo, transformando uma força misteriosa em energia primordial que foi injetada no corpo de Zhou Wen. Zhou Wen sabia que isso acontecia porque o ouvinte da verdade havia bloqueado um certo poder da estátua de pedra ao Yuin. Caso contrário, o avatar cor de sangue teria sido engolido pela estátua de pedra como antes. Ele ativou instantaneamente os passos fantasmas, desviando da boca da estátua de pedra ao Yuin. Ao mesmo tempo, sua espada Overlord trouxe consigo um intenso clarão de espada que cortou a cintura da estátua de pedra ao Yuin. No entanto, a velocidade da estátua de pedra ao Yuin era ainda mais rápida do que Zhou Wen quando ele usava Ghost Steps. A estátua de pedra se movia a cada movimento que a Overlord Sword fazia. Os raios de espada produzidos estavam sempre a 3 polegadas da estátua de pedra, incapazes de alcançá-la. Ao Yuin se moveu para o lado de Zhou Wen e mordeu novamente, tentando engoli-lo inteiro. Zhou Wen constantemente fazia uso de Ghost Steps para se mover enquanto cortava os raios de espada. No entanto, a estátua de pedra ao Yuin continuou se movendo. Zhou Wen simplesmente não conseguia acertá-la. Em vez disso, o avatar cor de sangue quase foi mordido pela escultura de pedra ao Yuin várias vezes. No entanto, sem a força misteriosa que o atormentava, Zhou Wen tinha a capacidade de lutar. Ele não achou a estátua de pedra ao Yuin tão assustadora. Ter velocidades rápidas e força poderosa, bem como a capacidade de devorar qualquer coisa significava que Zhou Wen só precisava de tempo para descobrir uma solução para o problema.
Ele tinha medo de poderes aos quais poderia sucumbir sem ver ou descobrir o que eram. Embora estivesse em desvantagem, Zhou Wen gradualmente descobriu o estilo de combate da estátua de pedra Aoyuan. Mais uma vez, ela mordeu Zhou Wen, mas desta vez, Zhou Wen não se esquivou com Ghost Steps. Um anel estranho apareceu de repente em seu dedo. Os olhos do rosto fantasmagórico no anel brilharam quando o corpo de Zhou Wen desapareceu. Quando ele apareceu novamente, ele estava ao lado da estátua de pedra Aoyuan. Morra! A espada Overlord cortou o pescoço da escultura de pedra Aoyuan que havia abaixado a cabeça para a mordida. Crack! A espada Overlord com Ever Victorious cortou a estátua de pedra com um intenso Fangwheel Sword Flash, fazendo com que o pó de pedra e as faíscas voassem. A cabeça da estátua de pedra foi cortada. Depois que ele decapitou a estátua de pedra, seu corpo se despedaçou. Ao mesmo tempo, uma notificação apareceu no telefone: criatura épica morta, estátua de pedra Aoyuan. Cristal dimensional descoberto. A estátua de pedra Aoyuan está apenas no estágio épico. Isso mesmo, afinal, é apenas uma estátua de pedra. Não é Aoyuan em si. Zhou Wen controlou o avatar cor de sangue para caminhar e pegar um cristal dimensional dos escombros. Era um cristal cinza com uma imagem de Aoyuan dentro. Na verdade, era um cristal de habilidade de energia primordial. Zhou Wen não sabia quais habilidades Aoyuan tinha e não se incomodou em pensar mais. Ele permitiu diretamente que o avatar cor de sangue absorvesse o cristal de habilidade de energia primordial. Logo, uma energia estranha foi emitida do telefone e fluiu para o corpo de Zhou Wen como um raio. Ela surgiu através de seus meridianos e formou uma nova circulação de energia primordial em seu corpo. Ao mesmo tempo, algumas informações vagas entraram em seu cérebro. Uma notificação apareceu em seu telefone: absorveu cristal de estátua de pedra Aoyuan. Obteve habilidade de energia primordial, lâmina de língua, Rank 9. A expressão de Zhou Wen ficou estranha. Ele tinha ouvido falar de habilidades de energia primordial como lâminas de mão ou lâminas de braço, mas esta foi a primeira vez que ele ouviu falar de lâminas de língua. Usar a língua como uma arma. Isso é realmente... Zhou Wen ficou um tanto sem palavras. No entanto, ele ficou muito feliz quando estudou cuidadosamente o que ela fazia. Lâminas de língua eram essencialmente as mesmas que habilidades de energia primordial, como lâminas de mão e lâminas de braço. Elas usavam parte de seu corpo como uma arma, mas a língua era muito fraca. Sem ossos nelas, usar línguas como armas era ainda mais difícil. Aoyuan Tang Blade não era realmente sobre usar uma língua para lamber o inimigo. Em vez disso, alguém liberava a energia primordial de sua língua para atacar o inimigo. Era semelhante a usar um dedo para disparar um raio de espada. No entanto, usar uma língua para emitir um raio de espada foi claramente mais inesperado. Eu nunca esperei que a estátua de pedra Aoyuan tivesse essa habilidade. Por que não a vi sendo usada agora? Zhou Wen imaginou lutar contra um inimigo no futuro em uma batalha intensa quando ele abriria a boca e cuspia na outra parte. No entanto, não era saliva, mas um raio de espada. Qual seria a expressão da outra parte? Tang Blade é bom. Essa habilidade é ótima. Zhou Wen não pôde deixar de ficar feliz quando pensou nisso. Depois de matar o porteiro da estátua de pedra Aoyuan e obter uma habilidade de energia primordial bastante prática, Zhou Wen desejou moê-la mais algumas vezes, mas mesmo que estivesse disposto a sangrar, ele não foi capaz de matar a estátua de pedra Aoyuan sem a habilidade de teletransporte de Lost Country. Mesmo que o avatar cor de sangue morresse e renascesse, o poder da alma da vida não seria renovado. Ele ainda estava em sincronia com o verdadeiro corpo de Zhou Wen. É uma pena que as três almas da vida tenham que combinar a arte da energia primordial e a providência da vida correspondentes. Não consigo usá-las juntas. Se eu pudesse usá-las juntas, minha força de combate aumentaria para um nível totalmente novo, Zhou Wen pensou sem arrependimentos. Depois de deixar o campo de batalha de Zuolu, Zhou Wen não voltou a triturar a Bete Caverna.
Os morcegos venenosos produziam principalmente cristais de velocidade. O cristal de velocidade atual de Zhou Wen estava agora em 40 pontos, enquanto as outras 3 estatísticas estavam um pouco acima de 30. Portanto, ele planejou mudar seu local de trituração. Ele não tinha esperanças de chegar a 41. Antes de ir para Zuolu, ele tinha que pelo menos aumentar suas 4 estatísticas básicas para 40. Além do campo de batalha de Zuolu, Dragon Gate Grotto e Pool City eram as únicas masmorras que tinham relativamente mais criaturas épicas. As criaturas épicas da Dragon Gate Grotto estavam bem espalhadas, então não era conveniente moer o mapa. Portanto, Zhou Wen planejou ir para a Pool City subterrânea. Zhou Wen estava moendo a Poison WYRM Pool por muito tempo, mas ainda faltava um dos Poison Dragon Fingers para reunir todos os 5. Ele não sabia quais seriam os efeitos se ele os reunisse todos. Portanto, ele poderia usar esta oportunidade para moê-los novamente. Além da Poison WYRM Pool, também havia muitas criaturas épicas como o Sword Fang Fish e a Electric Yu na Pool City. Havia também o Jade Toad mais comum. Fim do capítulo. Capítulo 380. Uma maneira de avançar a alma da vida. Embora houvesse um bom número de criaturas épicas como o Sapo de Jade, e ele pudesse derrubar muitos itens bons, não havia muitos tutores na faculdade que estivessem dispostos a matar um. O Sapo de Jade era venenoso. O sangue e os fluidos corporais que saíam eram mortalmente venenosos se alguém conseguisse dilacerá-lo. Apenas tocar um pouco dele era o suficiente para matar alguém. Antes de sua morte, o Sapo de Jade até se autodestruiria. Em um raio de dezenas de metros, o veneno espirraria por toda parte. Tocar em qualquer pedaço dele poderia resultar em morte. Se não houvesse uma necessidade especial, quem arriscaria suas vidas para matar uma criatura tão dimensional? Os humanos ainda eram humanos, afinal. Mesmo se tivessem a habilidade de matar sapos de Jade, quem poderia garantir que eles não se distrairiam por um momento? Se eles fossem manchados com o veneno, seu resultado seria terrível. Naturalmente, Zhou Wen não tinha nenhum escrúpulo sobre isso. Sua estatística de veneno estava perto de 20, então ele não levou a sério o veneno típico. Além disso, ele não tinha medo da morte no jogo. Jade Toads e Poison Bats eram criaturas venenosas, mas os cristais que eles derrubavam eram principalmente do tipo força. Ocasionalmente, alguns cristais de energia primordial de alto nível caíam, tornando-os opções muito boas. Zhou Wen chegou à cidade das piscinas subterrânea e chegou a uma região com águas rasas. De fato, havia um enorme sapo verde esparramado no telhado. Embora esse sujeito pudesse ficar na água, ele geralmente não ficava. Sem dizer uma palavra, Zhou Wen controlou o avatar cor de sangue para puxar a espada do Overlord e cortou com um raio de espada de longe. O raio de espada era tão rápido quanto um raio. A velocidade do Sapo de Jade era muito lenta e ele não conseguia se esquivar a tempo. Tudo o que ele podia fazer era cuspir veneno para bloquear o raio de espada, mas o raio de espada cortou o veneno, cortando seu corpo. Bam! O Sapo de Jade explodiu, e seu sangue verde venenoso espirrou por todo lugar, tingindo as águas próximas de uma cor verde escura. Zhou Wen ficou muito feliz quando viu um cristal dimensional cair, força mais 3/6. Ele rapidamente enviou o avatar cor de sangue voando para pegá-lo. Também havia sangue envenenado no cristal dimensional. Quando o avatar cor de sangue o pegou, ele havia tingido suas mãos com um pouco de veneno verde. No entanto, o veneno não se espalhou. Depois que Zhou Wen lavou o veneno do cristal dimensional, o veneno no dedo do avatar cor de sangue também diminuiu lentamente. O veneno deste sapo de Jade é ainda mais poderoso do que o veneno do morcego venenoso. Ele também deve derrubar cristais venenosos, certo? Zhou Wen ficou cheio de expectativa quando viu isso. Talvez ele pudesse obter cristais venenosos de maior valor aqui. Zhou Wen passou a maior parte do tempo moendo Jade Toads. Antes de derramar seu sangue para renascer na Pool City subterrânea, ele mataria o filhote de tigre e moeria o Tiger Cage Pass.
O Tiger Cage Demonized General era incrível. Além disso, Zhou Wen também queria usar o bruxo no Tiger Cage Pass para aprimorar suas habilidades de combate. O bruxo era realmente poderoso, tornando difícil matá-lo. No entanto, usá-lo para treinar suas habilidades de combate era melhor do que usar qualquer outra pessoa. Criaturas dimensionais típicas não tinham alta inteligência, fazendo com que dependessem principalmente de seus talentos naturais quando se tratava de técnica de combate. Era muito raro ter inimigos como o bruxo do Tiger Cage Pass. Ele não tinha ideia sobre o Small Perfection of Wisdom Sutra ou o Dao Sutra Life Soul, nem encontrou uma maneira de avançar o Slatterer Life Soul. Em vez disso, ele tentou elevar o Ancient Sovereign Sutra Life Soul. A maneira de aumentar o Ancient Sovereign Life Soul era por meio do combate. Enquanto ele continuasse lutando, o Ancient Sovereign Life Soul cresceria gradualmente. No entanto, batalhas comuns não teriam muito efeito sobre ele, tinha que ser uma batalha de alta intensidade antes que pudesse evoluir. Zhou Wen percebeu que a alma da vida soberana antiga passou por algumas mudanças estranhas enquanto lutava com o feiticeiro da passagem da jaula do tigre. Embora ele não a tivesse evoluído para um corpo evoluído, ela estava de fato crescendo. Em batalhas entre criaturas dimensionais, a maioria delas confia em seu talento e instintos. Não há muitas criaturas dimensionais verdadeiramente habilidosas. Falando em técnicas, os humanos são melhores nisso. Zhou Wen pensou por um momento. Se ele quisesse que a alma da vida soberana antiga evoluísse, ele teria que lutar contra outros humanos. Na escola, o único oponente que Zhou Wen conseguia pensar era Feng Qiuyan. Embora houvesse outros colegas de escola que tinham talento igual ao de Feng Qiuyan, eles ainda não tinham avançado para o estágio épico e não conseguiam atingir o nível que a alma da vida soberana antiga exigia em batalha. Embora Feng Qiuyan seja poderoso, suas técnicas de sabre são muito singulares. Seu estilo de batalha é apenas velocidade. Isso não parece corresponder à intenção do Sutra do Soberano Antigo. Depois de pensar um pouco, Zhou Wen percebeu que provavelmente não conseguiria lutar com seus colegas de escola. No entanto, além dos alunos, havia muitos tutores na escola que eram verdadeiros especialistas épicos. No entanto, os tutores geralmente não lutariam com os alunos. Até mesmo o tutor de sua própria classe pode não lutar com ele, muito menos aqueles tutores que eram responsáveis apenas pelo ensino. Depois que Zhou Wen estudou todos os tutores da faculdade, ele sentiu que um tutor provavelmente estaria disposto a ser seu oponente. Este tutor era Wei Feng, um tutor que era responsável por transmitir técnicas de boxe na faculdade. Ele era adepto de todos os tipos de técnicas poderosas de boxe. Habilidades como palma de ouro e punho de supressão demoníaca eram moleza para Wei Feng. Dizia-se que a habilidade de energia primordial do tipo punho em que ele era mais habilidoso era chamada de punho explosivo. A força de um único soco era como uma bomba que poderia explodir uma casa em ruínas. Era realmente a melhor escolha para demolições de casas. Zhou Wen ouviu que Wei Feng era um velho oficial militar que poderia ter aproveitado a vida após a aposentadoria. No entanto, ele queria aliviar seu excesso de zelo, então aceitou a oferta da faculdade para lecionar no Sunset College. Embora Wei Feng fosse um tutor agora, seu temperamento não mudou muito quando comparado ao seu tempo no exército. Ele usava seu coração na manga e tinha um temperamento explosivo. Ele agiria como uma demonstração se houvesse qualquer desacordo. Claro, era limitado apenas a uma demonstração. Ele realmente não atacaria os alunos, nem deixaria que os alunos se machucassem. Zhou Wen também tinha ouvido falar que Wei Feng estava acostumado a lutar no exército. Depois de chegar à escola, sem ninguém para lutar com ele não estava acostumado e frequentemente fazia outros tutores lutarem com ele. Muitos tutores já estavam com medo dele. Alguns deles realmente não eram páreo para ele, enquanto outros ficavam irritados com sua importunação. Enquanto ele não pudesse vencê-los, Wei Feng continuaria a importuná-los até derrotá-los.
Se ele estivesse de bom humor, ele iria querer mais algumas rodadas de batalhas. A maioria das pessoas não seria capaz de tolerar isso. Portanto, a maioria dos tutores na faculdade mudava de expressão e se escondia bem longe quando o viam. Outros não o suportavam, mas Zhou Wen estava procurando por tal característica. Portanto, depois de perguntar sobre Wei Feng, ele encontrou algum tempo para assistir às suas aulas. Zhou Wen já era uma pessoa famosa na escola. Embora ele tenha mantido um perfil discreto ao entrar na sala de aula e escolhido um local discreto para se sentar, ele ainda era reconhecido por outros alunos. Por que Zhou Wen está frequentando a aula do tutor Wei? Muitos alunos sussurravam entre si quando o viam. Fim do capítulo.